O que uma música dos Beatles tem a ver com o modo de vida no Japão? Esse vídeo é uma resenha do livro Norwegian Wood, lançado em 1989 pelo japonês Haruki Murakami. O Murakami me encanta porque ele tem a capacidade de criar histórias dentro de histórias, quase como se você estivesse lendo várias fábulas. O livro ele narra um período de vida crítico, que é justamente aquela fase de encerramento da adolescência e início da vida adulta, junto com as conturbações normais que vêm com esse período. E para complicar ainda mais essa fase, o protagonista, que é o Toru Watanabe, passa por um momento ainda mais delicado, que é o de seu melhor amigo. E aí o livro acompanha a história dele entrando ali na faculdade, passando nos seus anos de faculdade, justamente fazendo essa mediação com o mundo real e também lidando com esse impacto emocional. E à primeira vista pode não parecer muito interessante, mas o diferencial mesmo é a forma como o Murakami desenvolve isso. Principalmente porque eu acho que, como boa parte dos bons autores contemporâneos, ele fala muito por meio do silêncio dos personagens e de uma forma muito sensível também. O livro ele traz muito dessa sensação de alienação e de isolamento que a gente sente nesse período da vida, sabe? Nessa fase de crescimento. E aí é interessante porque Norwegian Wood é o nome de uma música dos Beatles que conta a história de um homem e de uma mulher, um certo casal apaixonado ali, que eles estão num quarto e que o homem dorme e no dia seguinte ele acorda e se vê sozinho. E é meio como se essa imagem se traduzisse para o livro, porque o protagonista ele sempre está numa solidão acompanhada. Inclusive, uma das características principais das histórias do Murakami é justamente essa relação entre o Ocidente e o Oriente e como a música ocidental dos Beatles pode afetar tanto o cotidiano de uma história que se passa no Japão dos anos 60. E quando eu falo sobre histórias dentro de histórias é porque os livros do Murakami têm isso e é uma das coisas que eu mais gosto. Todo personagem que aparece, ele conta uma história de vida, ou então uma história muito sem pé nem cabeça, e que sempre funcionam para te dizer alguma coisa, seja sobre aquele personagem ou pelo momento que ele tá passando. É como se você estivesse lendo pequenos contos encaixados dentro de um enredo principal. E no final das contas, por mais que seja um livro que fale um pouco sobre melancolia, sobre solidão e perdas, não é esse o foco principal. Ele tem um viés positivo e foca muito mais nas histórias de pessoas vivas. Tanto é que, em meio ao enredo e a tantas confusões e dúvidas, o autor ele tenta responder a pergunta: o que é escolher a vida? Os mortos vão continuar mortos, mas nós precisamos levar nossa vida adiante.